todos os dias. Estamos aqui. Boa noite para vocês. Bem-vindos a mais um dia de live, de trocas, de boas energias, porque aqui assim a gente compartilha o melhor da vida. Só coisas boas, boas energias, boas vibrações, saúde para todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live diária de setembro. Setembro é um mês muito especial, né, gente? Então, assim, mês da primavera, enfim, é um mês que eu amo. E aí a gente está aproveitando essa data, esse momento, para fazer essas lives diárias para vocês. E aí, lembrando que hoje a gente vai abordar um pouco sobre a alimentação plant-based, do estilo de vida plant-based. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou esperar o pessoal entrar para a gente falar um pouquinho. Eu estou muito feliz que vocês estão acompanhando esse processo, tá, das lives. Afinal, olha, a gente está indo para a terceira semana de live. São são 11, né? São 11 dias fazendo live direto. E é muito gostoso, viu, gente? Ver vocês participando, receber o carinho de vocês, né? A troca, né? Essa troca é muito importante, que eu acho que é o mais gostoso. Então, eu amo quando vocês vêm, participam, tiram dúvidas, mandam perguntas. Eu fico muito, muito, muito feliz, tá? E aí, o que acontece? Eu vou fazer um pouco da retrospectiva do que a gente está pensando, né, nisso. Boa noite, Flavinha. Eu comecei abrindo para perguntas, né, de maneiras mais aleatórias, e aí para participação de vocês também. E aí eu fui vendo que colocar alguns assuntos direciona mais a nossa conversa, né? E a partir daí também eu fui falando essa semana, na segunda-feira eu falei de um livro super especial, que depois eu posso até mandar para vocês aqui novamente, que é um livro do Deepak Chopra. Eu vou até pegar ele ali para vocês. Ontem a gente falou de um outro livro da Paty, linda, amada. A gente falou do livro da Dieta à Prova de Balas, que é do Dave Asprey. Então, o que eu tenho feito para vocês? Alguns dos objetos de estudo que eu tenho ao longo desses anos, eu venho e compartilho com vocês o meu olhar como profissional. Afinal, são quase 13 anos de nutrição e 22 anos que eu estudo a área da saúde integrativa, nutrição holística, Ayurveda, entre outros tantos objetos de estudo dentro da área da saúde, que é a minha paixão, tá? Quando a gente encontra um propósito, né, de ajudar as pessoas a terem mais saúde, a se curarem, a entenderem melhor sobre o seu próprio organismo, a ter esse olhar mais... não é nem assim, compassivo que veio na minha mente, mas assim, a ter um olhar de conhecimento, né, de consciência, né, como Deepak Chopra falou muito na palestra dele. Então eu queria compartilhar com vocês um pouquinho hoje sobre a importância da alimentação plant-based. E não menos importante, ele falou muito de alimentação plant-based, gente, então eu vou falar com vocês sobre isso também. Vou fazer um crosslink, dando bem-vindos para todo mundo que está entrando agora, mas um crosslink falando de um post que eu fiz, que eu não sei se vocês viram, falando sobre os 7 pilares do bem-estar. Tá? Esses 7 pilares do bem-estar eu vou compartilhar com vocês, e é aí que eu vou entrar na plant-based, tá? A gente já falou muito sobre sono aqui, a gente já falou muito sobre a prática de atividade física, dos pranayamas e da yoga. Os pranayamas são respirações, tá? A gente já falou muito da importância de se conectar com os ciclos, com o sol e com fazer o grounded, que é pisar na terra, que muita gente pisa pouco na terra, né? E além de outras coisas, a gente falou de consciência, de cocriação da realidade, de energia, de pensamento, de sentimento. E quando o Deepak Chopra fala da nutrição, ele fala de uma maneira muito categórica. Principalmente ele fala do estilo de vida mais alimentos que vêm da terra, que na verdade é o estilo plant-based, tá? Uma coisa muito importante, gente, eu não venho aqui levantar bandeira nenhuma, né, de questões políticas e, enfim, eu sou uma pessoa que não sou zero polêmica, né, eu acho que deixa para quem gosta de fazer polêmica. Eu sou das pessoas que
é mais tranquila, mais zen, eu boto panos quentes mesmo, eu sou assim, imparcial, eu acho que tem que ter uma tranquilidade. Cada pessoa, o que é verdade para cada um é para cada um. Eu não levanto bandeiras nenhumas, tá? Eu simplesmente falo de uma verdade que vem do meu coração, de uma experienciação de longos anos de estudo e caminhada dentro da nutrição, né? Afinal, são 22 anos. E aí, o que acontece? Ao longo desses anos, o que eu tenho visto cada vez mais, né? Com o excesso com o advento da industrialização, né, e com a modernização e globalização e a tecnologia da informação, então realmente essa ação total, no final das contas, elas nos levou a uma rapidez muito grande em tudo. Então nós passamos a ter menos contato com a natureza e com os alimentos naturais, por causa da vida corrida mesmo que a gente leva, né? Então, a gente teve muito um retrocesso no sentido de não ter esses alimentos à disposição, né? E a ter mais disponível para a gente alimentos industrializados, alimentos modificados, né? Alimentos até transgênicos, né? Então, eu acho que quando a gente olha para o plant-based hoje, a gente olha uma sociedade atual que está completamente industrializada, empacotada e cheia de corante e conservante, os alimentos, né? Para um resgate de uma alimentação ancestral, né? Então, quando a gente fala de alimentação plant-based, a gente está falando de retorno às nossas origens. A gente está falando de retorno às nossas raízes, né? A gente está falando de retorno às coisas básicas da vida, né? Que eu acho que são muito importantes. Então, assim, de qualquer maneira, o que eu quero falar com vocês em relação a isso? Só para a gente ter uma base. Eu vou fazer um paralelo do que está acontecendo hoje, no momento atual, e como a gente pode chegar para essa alimentação mais ancestral, né? Que eu acho que é esse resgate, tá? Tem alguém da equipe falando aqui comigo? Deixa eu ver o que é, que quando eu tô na live eu tô 100% focada aqui com vocês, mas quando tem alguma coisa importante, o pessoal da minha equipe fala e aí eu vou colocar eles aqui, tá? Então, gente, o que acontece? Devido à nossa vida mesmo, ao estilo de vida que ele... Peraí. Ai, que fofa. É só um feedback, gente, positivo. A gente está num momento muito, muito maravilhoso e inspirador, eu acredito, de evolução, que a gente está sempre conectado nessa questão de consciência alimentar e as pessoas têm aprimorado e se aberto para isso. E quem não está ainda aberto vai ser levado naturalmente a entender que nós somos co-criadores da nossa realidade. Então as nossas escolhas vão impactar diretamente nas nossas vidas, tá? De qualquer maneira, a gente precisa de alguns alimentos eu até falei sobre isso para vocês ontem. Clean Label, que são alimentos que a indústria alimentícia cria pra gente com ingredientes limpos. Isso a gente vai falar. Ingredientes limpos é sem corante, conservante, umectante, aromatizante, alimentos que você não sabe o nome. Então, isso eu vou explicar para vocês também em relação quando vocês forem escolher o rótulo de um alimento. E eu já falei disso também ontem, mas eu vou falar mais tarde no decorrer dessa live, tá? Então, assim, a gente tem os dois lados da moeda hoje. A gente está passando por um processo de transformação importante, de industrialização, que levou a gente a desenvolver muita doença crônico-degenerativa devido ao excesso de alimentos processados. Porque, veja bem, gente, quanto maior o tempo de prateleira de um alimento, menor é o tempo da sua vida. Alimento de verdade é aquele alimento que a gente tem na terra e que absorve energia vital e que vai gerar em nós fitoquímicos, nutrientes e macronutrientes que vão fazer o nosso organismo funcionar eficazmente, tá? De maneira eficaz, tá? Então, o mais interessante é você entender que a alimentação plant-based e natural, ela é minimamente processada.
a gente tem que descascar mais alimentos e desempacotar menos. Menos pacote, menos alimento, que quando você pega... Eu vou pegar pra vocês aqui alguma coisa pra vocês verem. É só que vai ter a marca, então não vai ficar legal, mas eu vou dar uma dica. Quando você for comprar um alimento no supermercado, duas coisas muito importantes. Você sempre vai entrar pelas gôndolas, nas gôndolas laterais. Isso Michel Pollan falava. Ele tem um livro que fala Em Busca da Comida, a real comida. Depois eu vejo isso para vocês. Porque nos supermercados, nas gôndolas, quando você entra, as partes externas são os congelados, os naturais, os alimentos... o hortifruti, né? E dentro você tem as gôndolas onde são completamente enlatados, empacotados e industrializados, tá? Então a gente deve fugir. Lógico que você vai entrar no meio dessas gôndolas para pegar alguma coisa importante, como um azeite, como a gente tem ali os produtos de limpeza, enfim, que aí é outra questão também, né, de contaminação, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas prestem atenção sempre que vocês forem fazer as compras, de preferir as gôndolas externas. E sempre que forem comprar um alimento, leiam rótulo. Por quê, gente? Porque se um alimento tem mais de 4 ingredientes e nomes que vocês não conhecem, esqueçam. Porque geralmente são alimentos muito processados que o seu organismo não vai conseguir processar direito, o fígado, e você vai ter uma sobrecarga para essa digestão. Então é importante que na hora que você for escolher os seus alimentos industrializados, você leia rótulos e que você entenda quais são os nutrientes e os ingredientes que estão ali, porque os ingredientes são a chave. Pergunta: você já viu alguma fruta ou algum alimento natural que veio da terra ter código de barras? Não tem. Eles são alimentos criados por Deus para poder nos alimentar no dia a dia. Então, o mais importante, a Paty está falando, eu não vou no supermercado para comprar comida, só no hortifruti. E o mais legal disso, gente, é hortifruti e feiras orgânicas pequenas de produtores locais, que assim, em cidades muito grandes como São Paulo é difícil o acesso ao alimento assim muito de qualidade, né? Porque a gente tem um raio daqui longo para a gente alcançar terra, né? Terra que eu falo é plantação e etc, tá? E aí, concluindo esse raciocínio, eu vi que tá chegando perguntas, mas a gente vai falar depois, tá? Em relação aos industrializados, leiam rótulos, prefiram hortifruti sempre, tá? E alimentos que sejam o mais natural possível. E clean label, gente, que quando a gente fala de label, é um rótulo muito puro, que não tem muitos ingredientes, ok? Em contrapartida, a gente está passando por um processo que a gente começou a entender que esses alimentos extremamente industrializados, congelados, empacotados, nos levou a desenvolver, algumas pessoas, as doenças crônicas não degenerativas, como diabetes, hipertensão, obesidade, síndrome metabólica e acidentes vasculares cerebrais. Isso foi muito forte, né? E câncer, né? A epidemia de câncer é uma coisa absurda, né? A obesidade hoje é uma epidemia mundial, né? Então a gente tem que entender que isso tudo, gente, foi ocasionado pela nossa alimentação, nosso estilo de vida, as nossas emoções e as nossas escolhas. Então cabe a nós agora, gente, fazer escolha diferente. E é essa proposta que eu venho falar para vocês hoje, da gente fazer o estilo de vida mais plant-based possível. E aí a gente vai entrar agora no plant-based. O que aconteceu? A gente teve um movimento muito forte, né? O plant-based ele é diferente do veganismo, gente. Então, assim, o vegano é aquela pessoa que não come nenhum tipo de proteína animal, né? Não come carne, peixe, ovo, frango, nem leite, nem mel. Desculpa que saiu do ar. Não usa couro, tá? Então, assim, eu acho que eles restringem qualquer tipo de produto animal, tá? Os veganos.
E já o plant-based, ele é um estilo assim, que você usa vários tipos de alimentos vindo da terra. Então, por exemplo, você tem cogumelo, você tem quinoa, você tem grão de bico, né? E você tem vários alimentos, por exemplo, todos os vegetais, todas as frutas, todos os grãos, todas as castanhas, tudo que tem na terra de maravilhoso, né, gente? Você tem, por exemplo, eu gosto muito dos cogumelos, né? Você tem todos os talos, todas as folhas, tudo de mais lindo que tem na terra, na natureza, né? É o estilo de vida plant-based. E isso, assim, o seu corpo reconhece as fibras, o seu microbioma agradece, né, que é a sua microbiota intestinal, né? Então, assim, a alimentação plant-based, ela veio para trazer pra gente um resgate, né? Um resgate à nossa ancestralidade, mais uma vez. Né? Um resgate aos alimentos naturais plantados com pequenos produtores, né? Orgânicos, principalmente, né? Sem contaminantes. Alimentos que não sejam ultraprocessados, ultracongelados e muito menos empacotados em plástico, gente, que é derivado petrolífero, né? Que são disruptores endócrinos. Então a gente tem uma questão hoje, não é porque é moda, não é isso, é porque nós perdemos esse contato com os alimentos naturais. E se nós quisermos obter saúde verdadeira, a saúde está em nós e na nossa conexão com a natureza. Então a gente precisa fazer esse resgate. É como se, igual eu falo com vocês, andar na terra, fazer o grounded, tirar o sapato e andar descalço na grama, tomar um pouco de sol, 5 minutos todos os dias, dormir com o sol e acordar com o sol, não comer tão tarde da noite, alimentos mais naturais possível, beber água limpa, usar produtos que tenham menos possível de contaminantes, maquiagem, chumbo, metal pesado, essas coisas. Isso leva a gente a ter uma disfunção no nosso funcionamento orgânico, né? Principalmente no fígado, que é um dos principais órgãos de detoxificação, tá bom? Quero saber se vocês estão gostando aí, se tá tudo bem, dá um oi, vai mandando as perguntas. Só fazer um adendo. Quem quiser fazer pergunta, gente, aqui nessa barra abaixo da nossa live, tem uma caixinha com uma interrogação, escreve ali que depois eu vou compartilhar com todo mundo. E depois quem quiser entrar também, eu vou chamar alguém para entrar comigo ao vivo, tá bom? Vamos lá, vamos continuando. Vocês estão gostando? Me dá um feedback para eu saber se o raciocínio tá chegando bem, se vocês estão entendendo. Maravilha, tô vendo coraçãozinho chegando, é porque tá bom. Então tá lindo. Então, meus amores, vocês entendem que não é balela essa coisa de alimentação natural, saudável, e não é dieta assim, tipo, quando a gente fala assim, restrição, eu não vou poder mais comer glúten, não vou poder mais comer lactose, isso são rótulos, gente, né? Isso são simplesmente, que bom feedback, meus amores. Isso são rótulos, né? Eu acho que assim, quando a gente come saudável, quando a gente come alimento natural, a gente não tem essa necessidade de eu tenho que cortar isso, eu tenho que cortar aquilo. Vamos no exemplo do glúten, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que pega muita gente. No tempo que o glúten foi, né, que o trigo, ele é um alimento maravilhoso. O trigo, na época de Cristo, né, na época antiga, né, as pessoas pegavam o trigo, colhiam o trigo, maceravam o trigo à mão, né, eles deixavam o trigo ali durante horas fermentando esse pão, né? Era um pão caseiro de fermentação natural, eu sei, te amo. Era um pão caseiro de fermentação natural. Então, assim, a nossa digestão desse trigo era muito melhor, né? A partir daí, com o advento da industrialização, gente, os homens, por questões não só financeiras, né, e questões mesmo de interesses, né, envolvidos, eles pegavam e faziam o seguinte, eles começaram a pegar esse trigo e começaram a disseminar as plantações na agricultura.
E aí eles foram modificando esse trigo, ele tinha um cromossomo muito pequeno, né, no trigo, no germe do trigo, e aí eles começaram a modificar, e esse trigo ele ficou de muito difícil digestão, porque eles começaram a modificar geneticamente esse trigo. Então, para quem quiser, tem um livro muito legal que chama Barriga de Trigo, leiam, que ele explica exatamente o que aconteceu com essa revolução do glúten e por que o glúten virou tão mal falado assim. Tá? E aí, então, aquele trigo que era consumido na época de Jesus não é o trigo que a gente consome hoje nos dias. Por quê? Eles pegaram todos os benefícios do trigo, o germe, a casca, a fibra e etc. Beneficiaram e ficou o quê? O trigo branco, que é um trigo que aumenta a sua taxa de glicose no sangue, ele te dá um pico glicêmico, aumenta a sua liberação de insulina, faz você estocar gordura, faz você acumular gordura, principalmente na região abdominal, entope as suas velocidades intestinais do intestino, forma uma cola ali, entendeu? Dilata seu estômago, diminui a ação das suas enzimas, coloca um pão branco, gente, na água, para vocês verem o que acontece no pão. É isso que acontece no nosso organismo, né? Ele incha de uma maneira que no seu intestino ele vira uma cola e aí a sua absorção de nutrientes ela é muito prejudicada, tá? Então o que acontece? Eu também não condeno o trigo. Um bom pão de fermentação natural, comido de um trigo XYZ, feito ou espelta, ou um trigo, tudo bem, não tem problema. A questão é o refinado branco, várias vezes ao dia, todos os dias. Né? Uma coisa que eu quero deixar para vocês, que são duas frases que marcaram muito na minha época de faculdade. A clínica é soberana, né? Cada pessoa tem uma necessidade e uma individualidade. E a outra coisa que eu ia falar para vocês é que o que engorda é a regra, o que faz mal é a regra e não a exceção. Tudo que você faz diariamente reverbera de uma maneira. Agora, se você fazer eventualmente, são outros 500, como o caso do açúcar, como o caso do álcool, que a gente não vai falar sobre isso hoje, porque a gente está falando de alimentação plant-based, mas eu queria explicar para vocês essa questão do glúten, tá? Então, assim, veja bem, quando a gente fala de alimentação plant-based, o que pode entrar, gente? Igual eu falei com vocês, legumes, verduras, castanhas, grãos, a soja fermentada, de preferência orgânica, porque também a soja ela tem uma questão muito aí delicada, porque muitos dos nossos grãos de soja são transgênicos, né? Então tem uma dificuldade de digestão e pode ter uma mutação, né? Principalmente as pessoas que têm uma tendência a câncer, mas lembrando que câncer não é só alimentação, tá, gente? Câncer é emoção, câncer é hábito, câncer a gente pensa, enfim, é multifatorial, não tem como falar, é vírus, bactéria, tem muita coisa envolvida nisso, tá? Mas a gente sabe que a nossa saúde começa aqui, então a gente é perfeito, eu sou saudável, a minha saúde é perfeita, esse é o mantra que a gente deve falar todos os dias. Eu sou saudável, a minha saúde é perfeita. Eu, a cada dia que passo, fico mais jovem e mais bem disposto. Ok? Então, esses são alguns dos mantras. Eu já vi que daqui a pouco eu vou começar a passar mantras para vocês. E aí, o que acontece? O mínimo de carne possível. Por quê? Vamos lá. Primeiro, a gente tem um bichinho ali, um animal, tá, que morreu, que tá vendo o sofrimento do outro, né? A gente tem ali um frango que é confinado e eles injetam hormônio nele, assim, absurdamente para ele crescer. Um ciclo de um pintinho para virar um frango demora horrores. Aí você compra aquele peito de frango gigantesco, cheio de hormônio. Né, a gente tem interesses aí políticos e muito fortes, né, e financeiros aí nessa questão das granjas, né? A gente tem um excesso de produção de efeito estufa, né? Porque é muita poluição para poder cuidar desse excesso de produção, não só da pecuária, como dos alimentos como é que chama, gente? Do frango, da granja. Então, para quem quiser, eu vou deixar mais o livro que eu já falei, é o Barriga de Trigo, e a gente tem também o documentário do Netflix, que é What the Health,
que é em inglês, né, o que é a saúde, né? Então vale muito a pena assistir, quem não assistiu ainda, tá? E além disso tudo, gente, além do sofrimento animal e além da poluição do nosso planeta e da não sustentabilidade por causa da questão também de espaço, né? Como é que vai botar esse tanto de bicho, gente? Né? Eles matam os bichos, matam, enfim. Então, assim, é complicado, né? E, mais uma vez, eu não estou levantando bandeira que tem que parar de comer carne, que eu sou vegetariana, que é isso, que é aquilo. Eu estou falando constatação de uma consciência, que não dá pra gente matar esse tanto de animal e comer, e a gente comer aquele negócio que fica lá congelado, né? Então, assim, vai da consciência de cada um, tá? Depois eu queria saber aqui quem de vocês já não come carne, ou quem come pouco, tá? Ou as escolhas. Então, assim, a alimentação plant-based, ela vem da terra, não tem animal, tá? E aí, eu vou dar um parecer pessoal, tá? A diferença que a gente sente no corpo, gente, de desinflamar, né? Eu acho que a proteína animal, ela tem uma questão aí importante de quantidade proteica, sim, né, de aminoácidos, né, eu acho que não tem que cortar completamente, né, porque inclusive a dieta plant-based, ela tem algumas porções de proteína animal, como um ovo uma vez na semana, ou pode ter algum tipo de queijo, ela tem minimamente uma quantidade, tá, mas no dia a dia são só alimentos vegetais, orgânicos, crus e etc. Tá bom? Então, assim, quais são os benefícios que a gente pode ter com uma alimentação plant-based? Longevidade, bem-estar, melhoria da digestão, melhora da sua microbiota intestinal e do funcionamento intestinal. Você pode perder peso, porque ajuda muito. Você desinflama, né? Você fica leve, melhora da pele, do cabelo, né? Das unhas. Melhora do seu brilho nos olhos, né? Então, assim, eu recomendo vocês testarem com orientação sempre de um profissional. Eu tenho muita coisa no feed do Insta falando sobre isso, sobre alimentação plant-based. Pesquisem, porque eu coloquei algumas opções, tá? E, assim, gente, é transformador. Só quem faz pode entender. E claro que existem exceções à regra, né? Não é porque você adotou um estilo de vida mais plant-based que você não pode comer ovo, que você não pode comer mel. Pode, claro que pode. Mas você vai fazer com consciência. E pode comer peixe, enfim. Isso depende, tá, gente? A gente tá falando aqui de uma linha de raciocínio, de pensamento. E todos os pesquisadores... É uma tendência mundial, né? A questão plant-based de consciência. Então, as pessoas que têm consciência... Elas sabem, talvez, que matar um bichinho para poder comer talvez não seja a solução. Dá pra gente perfeitamente ter todos os nutrientes e todas as proteínas vindas de uma alimentação plant-based. E aí eu vou dar a dica para vocês de quais são as fontes proteicas da alimentação plant-based. Então a gente tem, uma coisa que é muito boa, o nosso arroz com feijão, tá? A gente tem a quinoa, lentilha, grão de bico, tofu, os cogumelos. Então, as refeições, quando elas são equilibradas, elas têm um aporte de proteínas adequados. A espirulina é riquíssima em proteína, tá? O pó de espirulina a gente pode usar em shakes e etc. A gente pode usar as castanhas, as hemp seeds, todas as sementes, semente de abóbora. Nos meus destaques tem também algumas coisas sobre as fontes proteicas de proteínas vegetais, ok? Gente, tô falando muito, já tô meia hora falando, olha isso, passa tão rápido. Eu amo falar com vocês que eu vou falando. Eu recebi algumas pessoas querendo entrar na live, me dá um ok se vocês querem entrar e participar para fazer alguma pergunta. E aí eu vou dar uma concluída aqui e a gente abre para as perguntas para eu não ficar falando aqui no monólogo e vocês trocarem comigo, pode ser? Já vi que chegou a Natália. Natália, sabe o que eu vou te pedir? Compartilha com a gente, por favor, a sua pergunta nessa caixinha que tem uma interrogação, que aí todo mundo vai poder ver a sua solicitação e aí todo mundo participa. Paulinha, eu vou te chamar para entrar comigo. Peraí, que ela quer entrar. Ah lá, tá todo mundo ficando agora mais soltinho.
quando vocês entram, sério. Eu adoro. Porque aí eu ouço vocês. Ela não aceitou. Ai, que pena. Vamos ver quem mais. Se a Elaine... Gente, eu tô chamando. Tem 2 pessoas aqui. Eu vou chamar a Elaine. Ver se ela quer entrar. Senão eu vou abrir para as perguntas. Vocês gostaram do assunto, gente? Dá um vídeo muito maior do que esse. Ó, não, foi sem querer, ela tá ouvindo. Quem quiser entrar, gente, só fazer o convite, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Vamos ver se Noeliton. Tá certo, Noeliton? Se ele quer entrar. Não, ele não tá. Ele tá unable to join. Vamos lá, vamos às perguntas. O que a gente tem hoje? Ah, interessante essa pergunta. A Carol, gente, ela tá perguntando qual o melhor produto para higienizar os orgânicos que não afete a tireoide. Via de regra, os orgânicos, se você colocar aí, por exemplo, um vinagre de maçã, ou se você usar, eu gosto muito de bicarbonato de sódio, que você pode deixar. Geralmente os orgânicos, eles já não vão ter tantos parasitas assim, né? Então, assim, você pode deixar de molho. Existe um... Hipoclorito a gente não usa mais, né? Mas existe um equipamento de ozônio que você pode usar para limpar também, se você quiser, tá, ô Isa? Se não, eu uso ou vinagre de maçã ou bicarbonato de sódio, deixo de molho ali durante um tempo, tá bom? Porque aí você tem os outros que vão afetar a tireoide, como o hipoclorito de sódio, tá bom? Vamos lá. O que mais? Temos mais uma aqui, ó. Tem algum problema da ingestão de tofu todos os dias por conta da soja? Então, Natália, obrigada pela pergunta. O que acontece? Se for a soja, o tofu é o queijo da soja fermentado, né? Então você já tem ali algumas coisas que vão ajudar a digestão e etc. Não vejo nenhum problema em você ingerir o orgânico todos os dias, o tofu, desde que seja orgânico todos os dias. Porém, algumas pessoas que têm uma tendência a ter alguns hormônios femininos mais altos podem desenvolver um pouco mais um aumento do fitoestrógeno, que é do estrógeno, porque já que o tofu ele tem uma base de fitoestrógeno. O que você pode fazer? Testa em você se funciona comer todos os dias, se você se sente bem, se você tem algum sinal, algum sintoma, porque o que eu vejo é que algumas pessoas têm intolerância aos alimentos fermentados, tá? Então não é interessante você fazer o uso. Então, por exemplo, a kombucha é um fermentado, né? O tofu é fermentado, a gente tem aquele antigo chucrute, né? Que também é um fermentado. Tem mais coisas que são o sauerkraut, que são alimentos que são fermentados também, que são muito bons para a nossa microbiota intestinal, mas que algumas pessoas têm intolerância. Então, minha dica é orgânico, teste em você e faça sempre a rotação dos alimentos, tá bom? Vamos lá. Quem mais tem perguntas? Deixa eu ver essa aqui. Vamos trocar. A Renata, ó, fofa. Renata, espirulina azul é maravilhosa. Ela é super rica em proteínas, em fitoquímicos, em antioxidantes, né? E ela, sim, você pode usar, desde que seja de boa procedência e sempre tentar procurar, gente, a procedência desses alimentos, ler os rótulos mais uma vez, e aí você tem que ver a quantidade, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta. Meu Emiliano, lindo, diretamente de Nova York ou Boston. Olha só, ele está falando quais os melhores probióticos naturais e qual a relação dos mesmos com a qualidade da pele. Interessante. Vamos lá. Os probióticos, a gente tem inúmeras cepas, né? Se você comprar eles em lojas de produtos, você pode observar, né, quais são. Então, eu gosto muito de, por exemplo, probiótico Gasseri, Reuteri, Raminosos, que são os lactobacilos. Naturais foram esses que eu falei. Então, a gente tem kombucha, a gente tem kefir, a gente tem Nova York. A gente tem o sauerkraut e a gente tem também aquele de repolho, que eu não vou lembrar agora o nome, mas é um fermentado de repolho que geralmente os alemães usam, tá? E aí, a relação dos probióticos é o seguinte, com a pele, é muito importante a gente não só ingerir as bactérias, gente, é importante a gente ingerir os prebióticos, que são as fibras que vão alimentar as bactérias. Então, onde estão essas fibras? Por exemplo, a gente tem a fibra da maçã, que é a pectina, a gente tem a fibra da aveia,
né? Que é a beta-glucana. São os alimentos que são o que a gente chama de FOS, de frutooligosacarídeos. E aí você tem o próprio FOS, que é uma fibra, que são as fibras solúveis que vão alimentar essas bactérias e vão produzir os ácidos graxos de cadeia curta no intestino que vão alimentar essa microbiota intestinal, que são as bactérias, que são os probióticos. Então, em sinergia, quando a gente usa probiótico, que é bactéria, com pré-biótico, que é fibra, a gente tem o que a gente chama de simbiose, que é a conexão desses dois. E a simbiose vai te levar a desenvolver uma microbiota intestinal ótima, com enzimas, sem estar com leaky gut, sem estar com disbiose intestinal. Então, isso é uma microbiota saudável, tá? E aí, a relação com a pele, qual é? Quando a gente tem uma microbiota intestinal saudável, em harmonia, né? em simbiose, né? Com o intestino, que ele não é gotejante, que é o que a gente chama de leaky gut. Quando eu faço assim, gente, é porque são as velocidades intestinais do intestino. A gente tem uma qualidade da pele. Em contrapartida, quando a gente tem o intestino inflamado, com bactérias patogênicas, alimentação com pouca fibra, uma disbiose, uma leaky gut, que é o intestino gotejante, a gente afeta não só o nosso metabolismo, mas a nossa pele, a nossa inflamação, a nossa absorção, a nossa questão enzimática, tá? Então, assim, probióticos naturais, kombucha, kefir e os fermentados, como o sauerkraut. Depois eu posso pegar uma lista para você de alimentos fermentados e cuidar dessa vedação do intestino não o permeável, mas saudável, tá bom? Saudades de você, meu amigo. Em breve eu vou ir te ver. Vamos mais, gente. Temos mais alguma? Ó, a Grace Kelly, adoro esse nome. Grace, bem-vinda, Grace. Ó, por que uma pessoa não emagrece quando está zero glúten, zero lácteo, além de não usar o açúcar? Menina, mas pode ser tanta coisa, desculpa falar assim, mas atividade física tem feito? Como é que está o seu metabolismo? Seus exames bioquímicos? Como está o estresse? A sua genética, o seu biotipo. Não tem como a gente falar que só porque você não come alimentos inflamatórios, você vai emagrecer. Para emagrecer, Grace, a gente precisa de gastar mais energia e ingerir menos calorias. Matemática. Só que existem influências aí genéticas, ambientais, comportamentais, emocionais, de gasto energético que podem influenciar, tá? Então, assim, a gente teria que fazer um apanhado muito mais longo e extenso para a gente entender por que você não está emagrecendo. Porque podem ser inúmeras coisas. Então, o ideal é que você procure um profissional que te ajude a entender todos esses fatores que estão te levando a não conseguir emagrecer. Porque pode ser uma inflamação, tá? Pode ser N coisas, tá bom? Mas depois me manda um oi aqui no direct que eu vou poder te ajudar e te dar um parecer técnico sobre isso, tá bom? Espero ter te ajudado. Vamos lá, mais perguntas, pessoal? Vamos ver. Acho que já respondi todo mundo. Tem mais perguntas, gente? Gente, passa tão rápido, né? Vocês que são meus fadinhos, meus duendes, meus gnomos, meus tudos, meus teta healers maravilhosos. Bem, tem mais coisa que a gente pode falar. Eu acho que esse assunto não esgota nunca, né? O que eu quero deixar hoje para vocês como reflexão pensem nessa questão da alimentação mais plant-based, para a galera da cetogênica aí, ó, dos ketogenics, que as pessoas falam de dieta cetogênica, eu falei um pouco ontem de cetogênica, né? A gente faz uma keto plant, então dá para fazer dá para fazer sim uma alimentação mais cetogênica com baixo teor de carboidratos e sendo plant-based, tá? E aí, meus queridos, a gente vai ter uma semana da nutrição holística fantástica a partir do dia 30 de setembro, com 4 aulas gratuitas para você, tá? Que vai ser, assim, muito especial. Então, corre no meu perfil e faça inscrição. Por quê?
porque vocês vão receber os sinais de quando a gente começar a falar disso. Então, eu vou dar a metodologia, vou falar o que eu uso, né? Quais são os gatilhos que a gente pode usar para a gente conseguir obter mais saúde, né? Enfim, então tá maravilhoso. Se inscrevam no meu perfil, no link que tem da nossa Semana da Nutrição Holística a partir do dia 30 de setembro. São aulas gratuitas para vocês, eu tenho certeza que vocês vão amar. De qualquer maneira, nós continuamos com as nossas lives diárias durante o mês de setembro. Então, todos os dias às 18h30 eu estarei aqui. Vou pedir uma solicitação para vocês. Quem puder e tiver alguma ideia de assunto que vocês queiram que eu aborde de live, me falem, porque a gente já falou de dieta à prova de bala, a gente já falou do Deepak Chopra, a gente já falou de plant-based, a gente já falou de Ho'oponopono, já falamos de várias coisas. Então, tem muito mais assunto que a gente possa fazer, tá? De qualquer maneira, o meu recado para vocês, mais uma vez, se inscrevam na Semana da Nutrição Holística. Deixem para mim um recado do que vocês gostariam que eu abordasse. E se cuidem, experimentem, pelo menos um dia, fazer uma alimentação mais plant-based para vocês verem como vocês vão se sentir e vão ficar e me deem esse feedback, tá? E a mensagem que eu queria deixar as nossas escolhas, elas nos levam a desenvolver a vida que a gente quer. Então, o que eu vou pedir para vocês se conectem na sua mente, se conectem no coração, sintam essa vibração, essa energia e manifestem sempre com a energia do coração o amor e as coisas que você quer. Por quê? É a vibração que atrai a vida que você deseja. É o sentimento que atrai a vida que você deseja. Além disso, é o entusiasmo, o mais importante. O sentimento que atrai a coisa que você quer é o entusiasmo. Então, esteja atento sempre e eleve essa vibração. Eu já falei, se tiver com alguma coisa que não estiver feliz no dia, triste, cancela, agradeça por alguma coisa e se conecte no amor. Porque você é a sua cura, você é o amor. Eu sou simplesmente aqui um canal, um veículo para que você possa desenvolver isso na sua vida, tá? E eu sou muito grato por cada um de vocês. Beijo, Ertinha, beijo, Eneida, todo mundo que está aqui, ó. Ruslan, querido, do Rio. Camila, minha prima, Fabrício também, todo mundo. Dan, eu vou falar depois para você do colágeno, tá? Acho que dá para tomar de manhã e à tarde, sempre entre as refeições, nunca junto, tá? De qualquer maneira, amanhã eu tô de volta. Foi muito bom passar esses 45 minutos com vocês. Gratidão por todo mundo que entrou aqui, deu um oi, quem participou, quem falou. E eu fico muito feliz que vocês estão ficando mais soltos e participando mais, porque essa interação ela é muito importante. A live fica disponível até amanhã de manhã e depois ela vai para o YouTube. Então, quem não acompanhou as outras lives, corre no meu canal e olha lá, porque a gente tem vários assuntos maravilhosos e fantásticos, tá? Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Desejo uma noite magnífica e maravilhosa. E amanhã a gente tem mais um Momento Saúde, às 18h30, todos juntos, tá bom? Um beijo enorme para todos. A minha profunda gratidão. Tchau, tchau. Beijo.